Com a gente, que nós estamos apenas começando. Quem deixa o primeiro recado é a Rosiane. Quero lembrar de uma estatística que é um pouco antiga, vem de 2007. As pessoas vão falar, Rose, Magda, mas está muito longe. Não, o panorama não mudou em uma década. Em 2007, a Fundação Carlos Chaga apresentou para a gente uma estatística que diz o seguinte: os homens gastavam, em média, 10,6 horas por semana e as mulheres 27,2 horas envolvidas com atividades domésticas. Disparidade total, né? Que não deve ter mudado muito nesse cenário ao longo de 9 anos. Com certeza, Magda. Então a gente observa aí que da conta do bar ao supermercado, os homens até conseguem dividir, né, essas tarefas, vamos dizer assim, né, com as mulheres. Mas os encargos domésticos não têm as mesmas proporções em termos de divisões de trabalho. Né? Não que não exista, nós temos exemplos de homens que assumiram sim, mas ainda precisamos avançar. Porque ao longo desse período onde as mulheres estão sobrecarregadas, o número de doenças aumentou. Né? A estatística para determinadas patologias aumentou bastante em decorrência dessa sobrecarga. Com certeza. Se a gente for considerar o cansaço e a sobrecarga emocional sobre a mulher, que sobrecarga é essa? Então a mulher, de uma certa forma, ela é cobrada profissionalmente, né? Ela para ter uma profissão, ela atuar profissionalmente, estar presente no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, assumir os cuidados com a sua família. Então você imagina só, se antes assumir os encargos de uma família, que encargos são esses dentro de uma casa? Então a rotina, o equilíbrio dessa rotina dessa casa, em geral, é de responsabilidade da mulher. Um outro aspecto que a gente vai pensar, a proximidade entre o casal. Normalmente essa iniciativa de manter esse contato de proximidade é da mulher, né? Sim. E uma outra sobrecarga também, ou digamos assim, outra responsabilidade da mulher é a questão do cuidado com os filhos. Que conforme a faixa etária, ele vai exigir, na verdade, um determinado tipo de atenção. Quanto menor for a criança, mais a necessidade da presença física, né, daquela mãe é muito mais exigido. E à medida que vai se tornando adolescente e adulto, um outro tipo de contato, mas sempre aquela necessidade de acompanhamento. Então, você imagina esse quadro de tarefa, fora as questões da casa em si, da administração da casa. Além disso, a gente sabe a questão da profissão. Hoje em dia, para você, de algum modo, estar presente dentro do mercado de trabalho e se mostrar atuante, você tem que batalhar muito. Muito Porque mesmo. a competitividade aumentou, né? Com certeza. Então, tudo isso vai trazendo o quê? Ou a mulher ela se torna uma mulher maravilha, ou ela entra num processo de estresse, adoecimento, que é o que vem acontecendo bastante, que é o que você mesmo colocou, né? Bom, esse status de mulher maravilha, tem muita mulher declinando e declina com tranquilidade. Mas tem outras que não declinam com tanta tranquilidade. Porque também assim, de algum modo as duas coisas bem não tem como você fazer, né? De algum modo você vai deixar algum acúmulo de tarefas se você quiser tentar equilibrar. Então, a dica, o segredo, o caminho, claro que cada um vai avaliar o seu caso, né? Mas seria ela ver o seguinte, nesse meu momento de vida, o que está precisando mais da minha atenção? São os meus filhos? É o meu trabalho? Então tem que ter uma questão de bom senso, não é só o que eu estou com vontade de fazer, né? Eu não posso depositar um percentual maior para um nem para outro. É isso ou estou errada? Aí é que tá. No momento de vida que você se encontra, você vai avaliar o seu contexto. Né? Você vai avaliar. Agora, é claro, tem questões que não tem como você delegar. Por exemplo, a gente vê muito hoje a terceirização dos cuidados com a família e a educação dos filhos. Então, isso não é legal. Então, a responsabilidade é daquele pai e daquela mãe em relação àquela criança. Quando a criança é pequena, esse contato com a mãe ele é muito mais necessário, mais do que às vezes com o pai, essa coisa desses cuidados com a criança pequena. À medida que a criança vai crescendo, essa divisão de tarefas em relação aos cuidados, a necessidade de desenvolvimento do vínculo pode ser compartilhado com mais intensidade. Né? Agora, Rose, é importante que se diga o seguinte, a gente está falando daquelas mulheres que realmente não têm o parceiro como companheiro. Sim. E elas vão se sobrecarregando cada vez mais. Falta aí um equilíbrio, como você falou, que a área da sua vida você está dando mais peso, né, ou deixando de dar o peso devido. Para a gente poder equilibrar tudo isso, eu vou precisar fazer escolhas. Isso, vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não vai ter como você querer abraçar o mundo
as próprias Aquela coisa pernas do ou eu das mãos. posso, a mulher pode, talvez seja uma campanha um pouco que distorce a realidade. Um pouco distorcida, talvez, né, se a gente for considerar o literal dessa frase, Isso, né? Porque senão é como se a gente tivesse uma vela e você vai queimando pelas duas pontas. Então, o desgaste que entra no processo do estresse também. A pessoa viver sempre assim, no ápice do seu limite, isso vai trazer repercussões para o seu corpo, ou seja, isso vai acarretar doenças físicas para você. É preciso se dar conta disso, Então é preciso você ter fôlego e renovação. Então, às vezes a pessoa quer realmente ter um destaque muito importante na profissão, mas ela tem filhos para criar, então ela vai ter que fazer uma escolha. Ou ela realmente dá atenção para os filhos e não terceiriza totalmente essa educação, né? Ou ela, na verdade, abre mão de alguma coisa. Aí a gente volta lá no título de Mulher Maravilha, né? Do eu posso estar bancando isso. E fala uma coisa, em relação ao homem, tem como negociar com ele essa divisão? E eu parto como? Como é que eu consigo abrir, estabelecer um diálogo com o meu marido, meu companheiro, para que eu equilibre essas tarefas? A gente tem observando assim muitos casais jovens que já estão com essa tendência de divisões de tarefas. Por exemplo, quando a mulher está grávida, eles tendem a usar a expressão estamos grávidos. Né? Então tá se usando muito essa expressão. Só que isso já está subentendido também que tá havendo também o quê? Uma convocação para essa divisão de tarefas domésticas em que toda a família esteja envolvida. Após o nascimento do bebê. Isso, e não só após, mas até durante todo o processo, né? Então, isso, até o processo que eu digo na dinâmica que eles vão estabelecer, porque é importante ser planejado, né? Como é que eles vão se organizar, eles estão planejando com a chegada da criança. Como é que vai ser a rotina? Porque isso vai mudar totalmente, né? Inclusive, a gente até falou sobre esse tema, a chegada do primeiro filho. E se for um segundo filho, de alguma maneira vai ter que também se reorganizar e essas tarefas vão precisar serem distribuídas, né? Para que haja uma sobrecarga menor sobre a mulher e consiga, na verdade, balancear. Porque geralmente é assim, chega em casa do trabalho, a mulher e o homem, os dois estão cansados, né? Já pegou a criança na escola e tudo. Aí o homem, que ele tem vontade de sentar no sofá, ficar lá assistindo televisão, só que a mulher vai preparar a janta, vai preparar a comida da criança, dar banho na criança e o homem fica lá sentado. Ela trabalhou o dia inteiro também. Então, às vezes não é possível, mas você esteja querendo descansar. E isso precisa ser verbalizado também, né? Isso, precisa ser negociado, fazer todo um contrato assim, verbal, olha, vamos ver como é que a gente vai fazer em termos da nossa divisão de tarefas, da nossa dinâmica familiar. Tem mulheres que têm dificuldade, isso foi apontado inclusive em pesquisa, de voltar para casa ao final do dia após o trabalho, porque sabe que tem uma carga, né, de tarefa doméstica a ser cumprida. Isso é um problema sério, acredito eu. Com certeza. Aí você vê que realmente o modelo de família que elas estão vivendo é o modelo mais tradicional, ou seja, está tudo mais sobrecarregado a ela, né? A sobrecarga quase que total está sobre essa mulher. Bom, como é que eu lido quando eu já estou num processo de frustração, quando eu já estou num processo já próximo do patológico? Bom, é importante pedir ajuda, uma ajuda profissional, para tentar redirecionar essa dinâmica, para trabalhar de repente um diálogo com esse marido, para poder fazer essa divisão de tarefas de forma que eu não estou deixando de assumir meu papel de mulher dentro de casa. Você falou uma coisa super importante. As mulheres, acredito eu, que elas não conseguem bancar esse discurso. Eu não estou deixando de lado as minhas atribuições como mãe, como profissional, como mulher. Não quero largá-las. Isso, apenas ajustar com essa nova realidade, né? E aquelas mulheres que elas muitas vezes batalham bastante, têm que criar filhos, inclusive até netos, então elas vão precisar rever, se for possível também procurar ajuda, para rever como é que vai se reorganizar dentro das suas atividades, para que possa ter um tempo para ela também, né? Na sua concepção, a mulher tem mais dificuldade de pedir ajuda ou não? Depende, eu acho que no geral ela pede mais ajuda, porém, quando é algo em que tem uma pressão social, quando é o papel dela enquanto mãe, cuidar com as famílias, a sobrecarga e a exigência social é tão grande que ela até pode se sentir inibida de pedir ajuda, porque ela tem até vergonha, né?
Então, mais é um contexto social do que essa pressão, né? Cabe do quem, que essa timidez. Né? cabe quem está do outro lado, né? De repente estamos conversando com maridos também, não posso Sim. ficar, né? Não posso esquecer dos homens que assistem o Voz Mulher, que se talvez encaixem nesse contexto, que prestem atenção aos sinais que são emitidos pelas suas esposas. Isso, até para eles, junto com ela, procurarem uma ajuda, tentarem reverter essa situação, porque afinal de contas é importante a gente viver em equilíbrio com saúde, né, Magda? Mas essa é a proposta para este ano, equilíbrio com saúde. E essa sua conversa, o nosso bate-papo hoje, no mês da mulher, mais do que pertinente. Obrigada. Obrigada a você e parabéns pelo cenário, está muito bonito, viu? Obrigada, Via Decor, viu? Prime, Via Decor e Via Decor. Muito bonito. Olha, o nosso bate-papo hoje foi sobre esse tema, mas você pode sugerir os temas também para a Rose. Pode fazer os seus questionamentos. Se tem alguma dúvida, de repente temas que foram abordados no ano passado podem voltar à tona a partir da sua lógica, a partir da sua percepção. Então, a página do Facebook, já subindo então a próxima entrevista da Rosiane Delgado, você tem a nossa página do Facebook para ficar em contato conosco, comigo e com ela também.